Caro aluno, seja bem-vindo novamente. Neste capítulo, vamos explorar um dos conceitos fundamentais em bancos de dados relacionais: os relacionamentos de um para muitos, também conhecidos como relacionamentos um para N. No contexto do SQL Alchemy, compreender como modelar esses relacionamentos é essencial para criar bancos de dados que reflitam com precisão as relações entre diferentes entidades do mundo real. Vamos aprender como definir esses relacionamentos usando classes Python, mapeando-os para tabelas no banco de dados e garantindo que as consultas e operações sejam feitas de forma eficiente e intuitiva. Prepare-se para aprofundar seu conhecimento em SQL Alchemy, tornando-se mais proficiente na criação e manipulação de modelos relacionais complexos. Anteriormente, foram exploradas consultas na tabela Produtos, algumas delas visando obter informações sobre fabricantes. O agrupamento foi utilizado para remover duplicatas e calcular informações agregadas. Apesar da eficácia do agrupamento, a redundância de dados secundários na mesma tabela pode gerar problemas, como crescimento desnecessário da tabela, agrupamentos incorretos devido às diferenças de ortografia. Este capítulo aborda a eliminação das redundâncias, criando várias tabelas relacionadas, utilizando o relacionamento um para muitos no projeto de banco de dados relacional. Quando usar um relacionamento? O que torna uma coluna de fabricante um bom candidato para uma tabela separada depende das necessidades específicas da aplicação e pode exigir iterações no design do banco de dados. Pode ser benéfico considerar a normalização de banco de dados nos casos onde há informações redundantes. Separar os fabricantes em sua própria tabela evita redundâncias e permite modificações e acessos mais fáceis aos detalhes dos fabricantes. Country é candidata a ser uma tabela separada devido à duplicação de nomes de países. Year parece não se beneficiar com a remoção da redundância de números. CPU. Em muitos produtos, este campo é uma descrição e não serve como referência a uma entidade. Logo, não é adequado para ser realocado para uma tabela separada. Este capítulo aborda como mover os fabricantes para uma tabela separada e criar um relacionamento entre produtos e fabricantes. Os desafios relacionados aos países serão discutidos em um capítulo posterior. Implementação do relacionamento 1. Existem dois tipos principais de relacionamentos em bancos de dados relacionais: um para muitos, muitos para muitos. Além disso, existe um tipo adicional de relacionamento, variação um para muitos, um para um. Em um relacionamento de um para muitos entre as tabelas A e B, uma entrada na tabela A pode estar vinculada a várias entradas na tabela B, e cada entrada da tabela B pode estar vinculada a no máximo uma entrada na tabela A. Um fabricante pode produzir vários modelos de computadores, enquanto cada modelo é produzido por apenas um fabricante. Isso representa um relacionamento de um para muitos. O primeiro passo na definição de um relacionamento é criar tabelas de banco de dados, ou modelos para as entidades envolvidas. No contexto do SQL Alchemy ORM, um novo modelo chamado Manufacturer deve ser adicionado ao arquivo models.py para representar os fabricantes. A coluna Manufacturer do modelo Product passa a ser o nome do novo modelo, Manufacturer. O modelo Manufacturer possui uma chave primária ID e uma implementação wrapper para melhorar a legibilidade durante a depuração. A coluna Name tem uma restrição unique, garantindo que cada fabricante apareça apenas uma vez na tabela. Agora vamos detalhar essas informações. Nesse slide, estamos introduzindo um novo modelo chamado Manufacturer, que vai representar a tabela de fabricantes no banco de dados. Primeiro, a coluna Manufacturer do modelo Product agora se torna o nome do novo modelo, Manufacturer. Isso significa que, em vez de termos a informação do fabricante diretamente na tabela de produtos, ela será movida para uma tabela separada e dedicada aos fabricantes, o que torna o banco de dados mais organizado. O modelo Manufacturer inclui uma chave primária chamada ID, que é um identificador único para cada fabricante. Essa chave primária é fundamental para garantir que cada fabricante tenha um identificador exclusivo, evitando duplicações no banco de dados. Além disso, temos a coluna Name, que armazena o nome do fabricante. Esta coluna é especial porque possui uma restrição unique.
o que significa que o banco de dados não permitirá que dois fabricantes com o mesmo nome sejam inseridos, mantendo a integridade dos dados. Por último, há uma implementação do método wrap. Esse método é usado para melhorar a legibilidade do código, especialmente durante a depuração. Ele nos dá uma representação clara e formatada de cada fabricante, facilitando a identificação e compreensão dos dados armazenados. A coluna Manufactured Product deve ser removida e substituída pela coluna Manufacturer ID. Aqui, vamos detalhar essa modificação no código. Primeiro, adicionamos a linha From SQL Alchemy Import Foreign Key, que é necessária para que possamos definir uma chave estrangeira, ou seja, uma relação entre as tabelas. Na classe Product, que representa a tabela de produtos, fizemos algumas alterações importantes. Manufacturer ID. Esta nova coluna é do tipo int e faz referência ao ID da tabela Manufacturers através de uma chave estrangeira. Isso é indicado pelo uso de foreign key manufacturers.id. Basicamente, isso significa que cada produto agora está associado a um fabricante específico, que é identificado pelo ID do fabricante na tabela Manufacturers. Anteriormente, a coluna Manufacturer armazenava o nome do fabricante diretamente na tabela de produtos, o que não era eficiente e podia gerar redundâncias. Agora, com o Manufacturer ID, estamos criando um relacionamento mais eficiente e normalizado entre as tabelas. A coluna Manufacturer ID substitui a antiga coluna Manufacturer, permitindo uma estrutura de banco de dados mais organizada e que evita a duplicação de dados. As outras colunas, como ID, Name, Year, Country e CPU, permanecem, mas a grande mudança aqui é como estamos referenciando o fabricante. Por fim, o método wrapper permanece o mesmo, garantindo que ao exibir um objeto product, ele será mostrado de forma clara e compreensível, com seu ID e name. Em resumo, essa modificação melhora a estrutura do banco de dados ao garantir que o relacionamento entre produtos e fabricantes seja feito de forma mais eficiente e sem redundâncias. A nova coluna Manufacturer ID é do tipo inteiro e corresponde à chave primária do modelo Manufacturer. Colunas que referenciam chaves primárias de outras tabelas são chamadas de chaves estrangeiras ou foreign keys. Chaves estrangeiras recebem uma restrição de chave estrangeira para garantir integridade referencial. Uma convenção de nomenclatura comum para chaves estrangeiras é usar o nome da entidade referenciada seguido do sufixo id. A classe Foreign Key aplica a restrição de chave estrangeira à coluna, indicando a chave primária-alvo. A chave primária-alvo é fornecida como um objeto de coluna ou como uma string no formato nome da tabela.coluna. O formato de string permite referências futuras a entidades que forem definidas posteriormente no arquivo, ou seja, não é necessário que a entidade esteja definida previamente. A nova coluna Manufacturer ID possui um índice para melhorar a eficiência das consultas. É prática recomendada adicionar índice, mesmo que alguns bancos de dados o façam automaticamente. A coluna possui a restrição Not Null por padrão, garantindo que os produtos tenham um fabricante associado. Isso impede que produtos sem um link para um fabricante sejam permitidos. Relacionamentos um para muitos seguem um padrão onde o lado muitos inclui uma coluna de chave estrangeira. Esta coluna de chave estrangeira faz referência ao lado do relacionamento. Na figura, vemos duas tabelas, Products e Manufacturers, que estão conectadas por uma linha representando um relacionamento um para muitos. A tabela Manufacturers contém informações sobre os fabricantes e tem duas colunas principais, ID e Name. A coluna ID é a chave primária, o que significa que cada fabricante tem um identificador único. Já a tabela Products armazena informações sobre os produtos e inclui várias colunas, entre elas a Manufacturer ID, que é uma chave estrangeira. Essa coluna faz referência ao ID da tabela Manufacturers. O relacionamento um para muitos indica que um fabricante pode estar associado a vários produtos, mas cada produto só pode estar associado a um fabricante. A linha na figura, conectando a coluna Manufacturer ID da tabela Products com a coluna ID da tabela Manufacturers, simboliza essa relação. O símbolo 1 próximo à tabela Manufacturers e o símbolo ON próximo à tabela Products reforçam que um fabricante pode ter muitos produtos, mas cada produto está ligado a um único fabricante.
Esta estrutura é essencial para manter a integridade e a organização dos dados, evitando redundâncias e garantindo que as informações sobre os fabricantes e produtos estejam bem conectadas no banco de dados. Relacionamentos SQL Alchemy. Agora compreendemos como os relacionamentos um para muitos são implementados em bancos de dados relacionais. Há uma preocupação de que navegar por essas chaves primárias e estrangeiras possa ser tediosa e propensa a erros. Isso pode ser considerado mais perigoso do que ter a duplicação de dados. O exemplo abaixo destaca a facilidade de obter o fabricante de um produto quando os fabricantes estão na mesma tabela dos produtos. Agora, vamos entender como o código funciona. Primeiro, usamos a função get da seção do SQL Alchemy para buscar um produto específico na tabela Product, identificando pelo seu ID, que no exemplo é 127. O SQL Alchemy consulta o banco de dados, encontra o produto com esse ID e o retorna como um objeto Python que representa o produto. Depois, ao solicitar o conteúdo dessa variável que armazenou o produto, o SQL Alchemy nos mostra uma representação legível desse objeto, indicando o ID e o nome do produto. Por fim, quando acessamos o atributo Manufacturer do produto, o SQL Alchemy realiza automaticamente uma nova consulta ao banco de dados para buscar o fabricante associado ao Manufacturer ID do produto. O resultado é o nome do fabricante que corresponde àquele produto específico. Este exemplo demonstra como o SQL Alchemy simplifica o trabalho com dados relacionados. Ele permite que você acesse informações de tabelas diferentes de maneira simples e eficiente, sem a necessidade de escrever consultas SQL complexas. Isso torna o código mais limpo e reduz a chance de erros, especialmente ao lidar com relacionamentos entre tabelas. A divisão dos dados em tabelas separadas cria uma complexidade ao acessar os relacionamentos. Quando você divide seus dados em várias tabelas, precisa encontrar formas de reconectar essas informações ao consultar o banco de dados. Por exemplo, o número do fabricante, representado pela coluna Manufacturer ID, precisa ser usado para carregar os dados do fabricante na nova tabela, pois a identificação de quem é o fabricante está separada. Felizmente, o SQL Alchemy fornece suporte para relacionamentos de alto nível, simplificando a navegação por chaves estrangeiras. Isso significa que o Alchemy pode ajudar a evitar essa complexidade ao lidar com os relacionamentos de forma automática. Além disso, a definição de objetos de relacionamento em cada modelo permite acessar facilmente os relacionamentos sem modificar os atributos existentes. Ou seja, você pode definir esses relacionamentos no código e o SQL Alchemy cuida de conectar os dados corretamente sem precisar mudar as colunas originais. A classe Product agora possui um atributo Manufacturer. Este atributo esconde o campo Manufacturer ID e carrega o objeto do modelo relacionado, ou seja, o fabricante do produto. Da mesma forma, a classe Manufacturer agora tem um atributo Products. Esse atributo armazena uma lista que é automaticamente preenchida com as instâncias de produtos que pertencem a esse fabricante. Agora vamos falar um pouco sobre o código. A linha from sklalchemy.orm import relationship é usada para importar a função relationship do SQL Alchemy, que ajuda a definir o relacionamento entre as tabelas. Na classe Product temos Manufacturer, Mapped, Relationship, Backpopulates Products. Aqui o atributo Manufacturer é um relacionamento para a classe Manufacturer. O Backpopulates Google Products indica que esse relacionamento é bidirecional e, no lado oposto, o fabricante será populado com a lista de produtos. Já na classe Manufacturer, temos Products, Mapped igual Relationship, Backpopulates o Manufacturer. Isso cria um relacionamento de um para muitos, onde um fabricante pode ter vários produtos. O Backpopulates igual Manufacturer faz o mapeamento inverso, garantindo que o SQL Alchemy entenda ambos os lados do relacionamento. O MappedX indica que X é a classe do modelo que está do outro lado do relacionamento. Apesar de parecer confuso inicialmente, esses relacionamentos serão muito mais fáceis de entender quando você os utilizar na prática. Este slide mostra o código para a criação das classes Product e Manufacturer com o relacionamento entre elas, utilizando SQL Alchemy. Primeiramente, são realizadas as seguintes importações. From SQL Alchemy, import string, integer. Essa linha importa os tipos de dados string e integer do SQL Alchemy, usados para definir as colunas no banco de dados. From sqlalchemy.orm, import mapped column.
Essa linha importa as funções que permitem mapear colunas nas classes, associando cada atributo a uma coluna no banco de dados. From SQL Alchemy, import foreign key. Aqui importamos a classe foreign key, que define as chaves estrangeiras para relacionamentos entre tabelas. Agora vamos entender o que o código está fazendo. Na classe product, que representa a tabela de produtos, o atributo ID é a chave primária, representada pela linha ID. Mapped int igual mapped column, primary key igual true. O atributo Manufacturer ID é uma chave estrangeira que faz referência à tabela Manufacturers, definida com a linha Manufacturer ID. Mapped int igual mapped column, foreign key manufacturers.id index is igual a true. Isso significa que essa coluna vai armazenar o ID do fabricante, vinculando o produto a um fabricante específico. A linha Manufacturer, Mapped Manufacturer Relationship Backpopulates Products, define o relacionamento entre o produto e o fabricante, garantindo que, ao acessar o produto, possamos acessar diretamente o objeto relacionado ao fabricante. Na classe Manufacturer, que representa a tabela de fabricantes, o atributo Products é uma lista que armazena todos os produtos relacionados a esse fabricante. Essa lista é preenchida automaticamente e é definida com a linha Products. Mapped List Product Relationship Backpopulates Manufacturer. Isso faz com que o fabricante tenha acesso direto a todos os produtos que ele fabrica. Este relacionamento é bidirecional, o que significa que tanto a tabela de produtos quanto a de fabricantes podem acessar as informações uma da outra sem duplicação de dados. Além disso, as colunas Name na classe Manufacturer e Name na classe Product possuem o índice ativado com index true, e a coluna Name de Manufacturer tem uma restrição de unicidade, definida como unique igual true. Script de importação revisada. Neste capítulo, o script de importação de produtos que foi utilizado anteriormente precisa ser revisado para incluir a importação de fabricantes. Agora, os fabricantes serão inseridos em sua própria tabela separada, em vez de ficarem na mesma tabela de produtos. O mesmo arquivo CSV utilizado anteriormente no processo de importação será reaproveitado, mas com a diferença de que os dados de fabricantes agora serão processados para serem importados para a nova tabela correspondente. Isso simplifica o gerenciamento dos dados e permite que cada entidade tenha sua própria representação dentro do banco de dados. Este código é responsável por importar os dados de um arquivo CSV para o banco de dados. Vamos passar por cada parte dele. A primeira linha importa o módulo CSV, que é utilizado para manipular arquivos CSV em Python. Em seguida, são importados os modelos Model, Session e Engine a partir do ModelDB, além dos modelos Product e Manufacturer a partir do módulo Models. Dentro da função principal, chamada main, ocorre a chamada modeled-metadata.dropAll-engine, que apaga todas as tabelas do banco de dados. Um alerta é colocado para lembrar que isso deletará todos os dados do banco. Logo em seguida, a função createAll recria as tabelas de acordo com o que está definido nos modelos. Na sequência, uma sessão é iniciada com o comando withSession a session, e o bloco session.begin é utilizado para garantir que as operações dentro do bloco serão feitas em uma transação. Em seguida, o arquivo products.csv é aberto, e o leitor de CSV, csv.dictReader, lê cada linha do arquivo. Um dicionário chamado All Manufacturers é utilizado para armazenar os fabricantes que já foram processados. A seguir, o loop for row in reader percorre cada linha do arquivo CSV. Para cada linha, o campo year é convertido em um valor inteiro e o campo manufacturer é extraído da linha. Se o fabricante ainda não está presente no dicionário All Manufacturers, ele é adicionado como um novo objeto manufacturer. Esse novo fabricante é também adicionado à seção com o comando session add m. O produto correspondente à linha é então associado ao fabricante usando o relacionamento definido anteriormente. Por fim, a função main é chamada para iniciar o processo. Primeiro, um dicionário chamado All Manufacturers é inicializado antes do loop de importação que percorre o arquivo CSV. Esse dicionário será utilizado para verificar e armazenar todos os fabricantes já processados. Para cada linha do arquivo CSV, o campo Manufacturer é extraído do dicionário da linha. Em seguida, é verificado no dicionário All Manufacturers se esse fabricante já existe. Caso o fabricante não seja encontrado, um novo objeto manufacturer é criado e inicializado com o nome do FA. Chamada append, no atributo de relação products, vincula o fabricante ao produto por meio da chave estrangeira manufacturer ID.
Isso significa que, ao adicionar um produto a essa lista, o Scale Alchemy automaticamente cria a relação com o fabricante correspondente. Indiretamente, o novo produto é incluído na seção do banco de dados, pois ele é referenciado pela instância do fabricante que foi adicionada antes. Não é necessário chamar explicitamente session.add-p para o produto, porque a adição automática ocorre por cascata. Isso significa que, ao adicionar o fabricante, os produtos relacionados também são adicionados automaticamente. Vamos explorar mais sobre a cascata em detalhes posteriormente. Quando o bloco da seção termina, todos os fabricantes e produtos na seção são salvos no banco de dados de uma vez, em uma operação atômica. Isso assegura que todas as mudanças feitas durante a sessão sejam aplicadas juntas. Agora, para executar o novo programa, utilize o seguinte comando: python import products.py. Esse comando executa o script de importação de produtos atualizado. Vale lembrar que a função drop all, que é chamada no início da função main, remove todas as tabelas existentes no banco de dados, ou seja, exclui a versão anterior das tabelas. Isso permite que o script recrie as tabelas com as novas definições e importações. A função createAll é responsável por criar as novas tabelas de produtos e fabricantes com base nos novos modelos definidos no Scale Alchemy. Essa função é útil para iniciar o banco de dados de forma consistente, criando a estrutura de tabelas necessária para armazenar as informações. No entanto, no mundo real, limpar e recriar o banco de dados inteiro a cada alteração, como estamos fazendo aqui, é considerado uma prática extrema. Isso porque pode causar interrupções nos serviços que dependem desse banco de dados. Posteriormente, veremos como implementar migrações de banco de dados, que são uma forma mais razoável e eficiente de gerenciar alterações na estrutura do banco. Agora, inspecione o novo banco de dados usando uma ferramenta de administração de BD e observe como a coluna Manufacturer ID, na tabela de produtos, contém números que podem ser usados para localizar o fabricante correspondente na tabela de fabricantes. Lembre-se de que os objetos de relacionamento entre fabricantes e produtos, definidos nas classes de modelo do Scale Alchemy, não existem fisicamente no banco de dados. Eles são atributos virtuais gerenciados pelo Scale Alchemy, que existem apenas nos objetos Python, não nas tabelas do banco de dados. Consultas em relacionamentos de um para muitos, um e n no Scale Alchemy. Primeiro, abra um shell Python e importe as classes de sessão e os modelos necessários. Em seguida, crie uma sessão da seguinte maneira: session p igual session. Scalar product where product name igual zix spectrum. P explicação. Aqui estamos criando uma consulta para buscar o produto cujo nome seja zx spectrum. A variável p armazena o resultado da consulta, que será o objeto correspondente ao produto encontrado no banco de dados. Na versão original de uma tabela única, quando acessamos pManufacturer, o valor retornado seria uma string com o nome do fabricante. Entretanto, na nova estrutura de tabelas separadas, esse atributo manufacturer agora retorna um objeto de relacionamento. Esse objeto representa a instância do modelo que vincula o fabricante ao produto. pManufacturer explicação. Este comando retorna o objeto do fabricante vinculado ao produto ZX Spectrum. Aqui, vemos que o fabricante é Sinclair Research e seu identificador é 63. Dentro do objeto do fabricante, o nome real da empresa está armazenado no atributo name. Podemos acessar facilmente esse nome a partir do objeto de relacionamento. p.manufacturer explicação. Esse comando retorna apenas o nome do fabricante, no caso Sinclair Research. A verificação se o fabricante fez outros modelos de computador pode ser feita olhando para o relacionamento de um para muitos a partir do fabricante. Este relacionamento retorna uma lista de outros modelos fabricados pelo mesmo fabricante. pmanufacturer.products. Explicação. Aqui o comando pmanufacturer.products retorna uma lista com outros produtos feitos pelo mesmo fabricante. No exemplo mostrado, o fabricante do ZX Spectrum também produziu os seguintes modelos: ZX80, ZX81 e Sinclair QL. É possível iniciar navegação no banco de dados a partir do fabricante. Primeiro, encontramos o fabricante Texas Instruments pelo nome. M é igual a session. Scalar select manufacturer, where manufacturer.name igual a Texas Instruments. M explicação. Este comando busca no banco de dados o fabricante Texas Instruments e armazena o resultado na variável M. O retorno mostra que o ID do fabricante é 66.
Uma vez encontrado o fabricante, podemos acessar todos os produtos que ele fabricou da seguinte maneira: Ample Products. Explicação. O comando Ample Products retorna a lista de produtos fabricados pela Texas Instruments. No exemplo, os modelos retornados são TI-994 e I-994A. Uma consulta que combina informações de duas tabelas é necessária para retornar os nomes dos produtos e dos fabricantes lado a lado. Essa operação é chamada de join em bancos de dados relacionais. Q igual a select product name, manufacturer.name, join product.manufacturer. Explicação. Este comando está selecionando os nomes dos produtos e os nomes dos fabricantes. A função join une a tabela de product com a tabela de manufacturer, utilizando o relacionamento que foi previamente definido entre essas duas tabelas. Session. Execute Q. All. Explicação. Esse comando executa a consulta definida anteriormente. Usamos o session.execute para enviar a consulta ao banco de dados e o método bound_all para retornar todos os resultados. Assim, ele retorna uma lista com o nome do produto e o nome do fabricante. O SQL Alchemy precisa saber como unir as tabelas quando várias estão envolvidas. Daí a necessidade da cláusula join. Ao usar o ORM, o argumento para join pode ser um dos atributos de relacionamento, e o Alchemy determina a lógica com base nele. Em geral, não importa qual dos dois objetos de relacionamento é fornecido na cláusula join, desde que estejam vinculados através de back-populates. O lado da junção pode ser especificado, mas os resultados serão os mesmos, independentemente do lado escolhido. Pode-se imprimir a consulta para entender como isso é traduzido em SQL. PrintQ. Explicação. Ao usar o comando PrintQ, estamos pedindo para o SQL Alchemy exibir a consulta gerada em formato SQL. Nesse exemplo, a consulta SQL será algo como selectproducts.name, manufacturers.name as_name1 from products, join manufacturers on manufacturers.id ou products.manufactureid. Essa tradução permite que você visualize como o SQL Alchemy ORM converte o código Python em consultas SQL reais que serão executadas no banco de dados. O SQL Alchemy ORM define a condição de junção automaticamente com base no relacionamento entre as tabelas. Consultas que envolverem dados de várias tabelas agora precisarão usar o join. A consulta abaixo retorna os fabricantes em ordem alfabética, juntamente com a contagem de produtos feitos por cada um. From SQL Alchemy, import func q igual select manufacturer func.countProduct.join, join product group by mount order by manufacturer. Explicação. Neste comando, estamos selecionando o manufacturer e utilizando a função func.count para contar os IDs de produtos associados a cada fabricante. O join é usado para conectar os fabricantes aos produtos que eles produziram. O group by agrupa os resultados por fabricante e o order by organiza a lista em ordem alfabética pelo nome do fabricante. Em seguida, a consulta é executada com session.executeQ. All. Explicação. Esse comando executa a consulta que foi montada anteriormente e retorna todos os resultados. Os resultados incluirão tanto os fabricantes quanto o número de produtos que eles produziram. Esta é a primeira consulta a ter dois valores por linha de resultado, com um sendo um modelo e o outro não. O modelo manufacturer é fornecido tanto no select quanto no group by. Quando o group by recebe uma classe de modelo como argumento, o agrupamento é feito por todos os atributos do modelo combinados. Para visualizar a consulta SQL gerada, podemos usar o comando printQ. Explicação. O printQ irá exibir a consulta SQL que foi gerada pela SQL Alchemy com base nos comandos anteriores. Nesse caso, a consulta será algo como select manufacturers.id, manufacturers.name, counts products d, as count1 from manufacturers, join products on manufacturers.id equal products manufacturer id, group by manufacturers.id, manufacturers.name, order by manufacturers.name. Essa consulta SQL agrupa os resultados por fabricante, conta o número de produtos e ordena a lista em ordem alfabética. Lazy vs eager. No contexto do SQL Alchemy, os dados das tabelas relacionadas podem ser carregadas de duas maneiras principais: lazy loading, carregamento preguiçoso, eager loading, carregamento guloso. Esses termos referem-se a quando e como os dados relacionados são carregados do banco de dados. Lazy loading. No lazy loading, o SQL Alchemy carrega os dados relacionados sob demanda. Ou seja, os dados relacionados são carregados apenas quando a propriedade relacionada é acessada. Se não houver tentativa de acessar o relacionamento, o SQL Alchemy não fará a consulta para carregar os dados relacionados. Em outras palavras, quando você consulta a tabela principal,
Os dados das tabelas relacionadas não são carregados imediatamente. Vantagens do lazy: menor consumo de memória inicial, pois os dados relacionados não são carregados até serem explicitamente necessários. Menos dados são carregados se as relações não forem usadas, o que pode tornar a consulta inicial mais rápida. Desvantagens do lazy: pode levar a um problema conhecido como N+1 selects problem, onde muitas consultas individuais podem ser feitas para carregar os dados relacionados. Uma consulta para cada relacionamento acessado. Pode haver um atraso perceptível ao acessar as relações pela primeira vez, pois é necessário fazer uma consulta ao banco de dados nesse momento. Exemplo: lazy ineficiente, Q igual a select product, for P in session not scalars Q, print P name, P manufactured name. Neste exemplo, o script realiza uma consulta ao banco de dados para selecionar produtos e, em seguida, imprime o nome do produto e o nome do fabricante associado. A cada vez que P manufactured name é chamado, o SQL Alchemy faz uma consulta separada ao banco de dados para buscar o fabricante, causando múltiplas consultas e impactando o desempenho. Ao iniciar a execução do script, haverá uma demora considerável antes da apresentação do resultado. Uma consulta é realizada no BD para carregar os produtos em Q. Para cada fabricante, haverá um carregamento lazy. Como há 76 fabricantes, o total de consultas é 77. N+1 selects problem. No Eager Loading, o SQL Alchemy carrega os dados relacionados imediatamente juntamente com a consulta da tabela principal. Existem várias estratégias para Eager Loading, como Joined Load, que usa um Join SQL, ou Subquery Load, que usa uma subconsulta separada. Vantagens do Eager Loading: reduz o número de consultas ao BD, pois os dados relacionados são carregados de uma só vez com a consulta principal. Melhora o desempenho em cenários onde se sabe que vai precisar dos dados relacionados para cada instância da tabela principal. Pode-se obter o mesmo resultado do script anterior com uma única consulta. Q é igual a select.name, manufacturer.name, .join.manufacturer, session.execute, Q. All. Explicação: neste código, estamos usando o select para buscar os nomes dos produtos e dos fabricantes e aplicando o método .join para unir as duas tabelas relacionadas. Isso é feito de maneira eficiente, realizando apenas uma consulta ao banco de dados. O método session.executeQ. All executa a consulta e retorna todos os resultados de uma só vez, reduzindo o número de consultas necessárias. Desvantagens do Eager Loading: pode carregar mais dados do que o necessário, se os dados relacionados não forem usados. Pode ser menos eficiente em termos de memória, pois todos os dados relacionados são carregados imediatamente, independentemente de serem usados ou não. Escolhendo lazy ou eager. A decisão de usar lazy ou eager loading depende do seu caso específico e dos padrões de acesso a dados. Se já se sabe que precisará dos dados relacionados junto com os objetos principais, o eager loading pode melhorar a eficiência, reduzindo o número total de consultas ao BD. Por outro lado, se os dados relacionados são necessários apenas em certas situações ou para um subconjunto de objetos, o lazy loading pode ser mais apropriado, pois evita o carregamento desnecessário de dados. Relationship Loaders. Um Relationship Loader é usado para trazer um ou mais objetos relacionados para a sessão. O loader padrão é o Select Loader, que é usado para trazer objetos relacionados em consultas separadas, Lazy Loader. Outro loader é o Joined Loader, que lê os objetos relacionados ao mesmo tempo que o pai é recuperado, usando uma cláusula de junção na consulta principal, Eager Loader. Usando o Joined Loader, o exemplo do Loop for acima não emitiria consultas adicionais além da inicial. Para habilitar esse loader, o método options pode ser adicionado à consulta. From a SQLAlchemy.org, import join load. Q a select product. .options, joined load product. Session.execute Q. Explicação: este código demonstra como usar o Joined Loader com SQL Alchemy. Ele carrega as informações relacionadas ao fabricante de forma otimizada, eliminando consultas extras durante o carregamento de dados do produto. O método Joined Load é passado como uma opção para a consulta, e ele faz com que os dados relacionados sejam carregados em uma única operação SQL. Em vez de escolher o carregador explicitamente em cada consulta, é possível alterar o carregador padrão usado pelo relacionamento. Isso é feito passando o carregador desejado no argumento lazy no relacionamento. Class Product Model, Table Name igual a Products.
Essa primeira linha define a classe Product, que representa uma tabela no banco de dados chamada Products. Aqui é onde você define os atributos e o comportamento dessa tabela. id, mapped int, é igual mapped column primary key igual true. Aqui estamos mapeando o campo id, que é do tipo inteiro, como a chave primária da tabela. Isso significa que cada produto terá um identificador único. Name, map colon mapped index igual true. A seguir, o campo name, que armazena o nome do produto. Ele é uma string com até 64 caracteres e tem um índice para tornar as buscas mais rápidas. Além disso, o nome deve ser único. Manufacturer ID mapped int, igual a mapped column foreign key manufacturers.id index equals true. Aqui, o campo Manufacturer ID mapeia um valor inteiro, que é uma chave estrangeira para a tabela de manufacturers. Isso cria o relacionamento entre o produto e seu fabricante. Também é indexado para melhorar a performance nas buscas. Manufacturer, Mapped, Relationship, Joined, Backpopulates Products. Agora temos o campo Manufacturer, que estabelece o relacionamento entre Product e Manufacturer. O parâmetro lazy igual a joined indica que, ao buscar por produtos, o SQL Alchemy deve automaticamente fazer um join para buscar os dados do fabricante ao mesmo tempo. O parâmetro backpopulates é usado para garantir que o relacionamento funcione nos dois sentidos, permitindo que, ao acessar o fabricante, seja possível ver os produtos associados a ele. Year, mapped column, integer, new label, true, index x true. Country, mapped column string node null. CPU igual mapped column string up true. Esses três campos adicionais, year, country e CPU, armazenam respectivamente o ano de fabricação do produto, o país de origem e o tipo de CPU usado. Todos são opcionais, ou seja, podem ser nulos no banco de dados. Return f product self audited self.name. Por fim, o método wrapper define como a instância de product será exibida quando for representada como string. Ele retorna o ID e o name do produto. Loaders kg select emite uma instrução select de forma preguiçosa quando o atributo de relacionamento é acessado pela primeira vez. Esse é o comportamento padrão, lazy loading. Immediate. Só quando um atributo de relacionamento é acessado pela primeira vez, ocorre a carga de todas as entidades relacionadas da entidade pai. Até então, somente a entidade pai estava carregada. Joined carrega as entidades relacionadas ao mesmo tempo que o pai é carregado, estendendo a consulta do pai com um join com a tabela relacionada. Subquery carrega as entidades relacionadas imediatamente após o pai, em uma única consulta adicional que une uma cópia da consulta original, transformada em uma subconsulta, com a tabela relacionada. Selecting carrega as entidades relacionadas imediatamente após o pai, em uma única consulta adicional que especifica a lista de chaves primárias a serem carregadas com o operador in. Write Only desativa o carregamento do relacionamento nas consultas. Este carregador está disponível apenas no SQL Alchemy 2.0 e posterior e não possui uma versão de opção anterior. No Load, uma opção semelhante ao Write Only, mas menos flexível. Recomendado no lugar de Write Only ao usar o SQL Alchemy 1.4. Raise e Raise on Skill, dois modos ligeiramente diferentes, nos quais uma exceção é levantada se um relacionamento precisar ser carregado implicitamente. Esses modos podem ser usados para detectar código de aplicativo que aciona operações de I/O implícitas quando essas não são desejadas. Dynamic, um carregador legado que é incompatível com as novas APIs de consulta do SQL Alchemy, portanto, não deve ser usado, exceto com código legado. Essas opções podem parecer obscuras ou sem sentido neste momento, mas com o tempo, à medida que começar a trabalhar com algumas delas, seu propósito ficará mais claro. Uma maneira eficaz de reduzir a complexidade dessas opções é agrupá-las de acordo com o momento em que elas carregam o relacionamento. Deleção de objetos relacionados com um cascade. Em geral, excluir do lado muitos de um relacionamento um para muitos não apresenta problemas. Nenhum problema acontece quando se remove um produto e de um fabricante. P igual a session.getProduct24. Esse comando está buscando o produto com ID 24 na seção do banco de dados. Isso retorna o produto Atari 400. P a saída é o produto Product 24 Atari 400. M igual a P.Manufacturer. Aqui, o fabricante relacionado a esse produto é acessado. Como o SQL Alchemy trata o relacionamento, o fabricante será recuperado automaticamente. M a saída é o fabricante associado ao produto. Manufacturer 8 inc session.deleteP.
Esse comando deleta o produto Atari 400 da seção. Session.commit. Aqui, o commit confirma a remoção do produto do banco de dados. Agora, o problema ocorre quando tento remover o fabricante. Session.deletem. Tentando deletar o fabricante. Session.commit. Isso resulta em um erro de integridade, porque os produtos associados a esse fabricante ainda dependem da chave estrangeira Manufacturer ID no banco de dados. O erro retornado é SQL Alchemy, Integrity Error, Not Null, Constraint Failed, Products don't Manufacturer ID. Isso significa que o banco de dados não pode deixar a coluna Manufacturer ID dos produtos como null, causando o erro ao tentar remover o fabricante. Se o fabricante não tivesse produto, a exclusão teria funcionado. Mas este fabricante tem produtos, todos os produtos com seu Foreign Key Manufacturer ID apontando para ele. Se o fabricante pudesse ser removido, os foreign keys desses produtos se tornariam inválidos. O SQL Alchemy sabe disso e tenta definir os foreign keys que são invalidados como null antes de excluir o fabricante. No entanto, como a coluna Manufacturer ID de Product não é definida como opcional, a tentativa de atribuir null falha e produz a mensagem de erro acima. Nota: quando uma operação como um commit falha, a seção entra em estado de erro e não pode mais ser usada até que seja revertida. Isso não causa problemas quando se usa gerenciadores de contexto, porque as seções sempre são revertidas em caso de erros. No entanto, ao gerenciar manualmente o ciclo de vida da seção no prompt do Python, é necessário fazer a reversão explicitamente. Session.rollback. Operações automáticas, como a tentativa de limpar chaves estrangeiras de um item que está prestes a ser excluído, são chamadas de cascades e não se limitam a exclusões. O SQL Alchemy também aplica uma alteração aos objetos filhos, como resultado de uma ação realizada no objeto pai. No script de importação de produtos, por exemplo, após a criação de uma instância de product, ela não foi adicionada explicitamente à seção, porque seu pai, a instância de manufacturer, já estava adicionada e a inclusão do pai na seção cascateou para seus filhos. Os comportamentos em cascata desejados são definidos em cada objeto de relacionamento. E em muitos casos o padrão é a melhor configuração. Para alterar as opções de cascata, uma string com opções separadas por vírgula é fornecida no argumento cascade para a chamada de relationship. Salve essa alteração e inicie uma nova seção Python para tentar excluir o fabricante novamente. No código, a classe Manufacturer tem uma tabela chamada Manufacturers. O campo Products está definido como uma lista de objetos do tipo Product através da relação Products. Mapped list igual relationship, cascade igual all, delete orphan. Define o relacionamento com a opção cascade all, delete orphan, o que significa que todas as operações em um fabricante serão cascatas para seus produtos. E se o produto ficar órfão, sem fabricante, ele será deletado automaticamente. A função backpopulates igual manufacturer, indica que a outra ponta do relacionamento na classe product também está vinculada a este relacionamento, facilitando a navegação de dados entre as duas classes. Removendo em cascata exec open import products.read, essa linha executa o script import products.py, carregando e importando os dados de produtos no banco de dados. From DB import session e from models import product manufacturer. Essas linhas importam as classes necessárias da seção do banco de dados e os modelos de produto e fabricante. Session igual a session. Crie uma nova seção do banco de dados, permitindo interações com o banco. M igual a session.get manufacturer. 8. Recupera o fabricante com ID igual a 8, Atari Inc. Q igual a select.name manufacturer.name, joined product manufacturer, where manufactured ID igual 8. Essa query seleciona o nome do produto e o nome do fabricante, juntando as tabelas de produtos e fabricantes e filtra pelo fabricante de ID 8. Session.executeQ. All executa a query acima e retorna todos os produtos fabricados pela Atari Inc. Aqui vemos uma lista de produtos como Atari 400, Atari 800, etc. Session.deletem. Deleta o fabricante com ID 8, Atari Inc. Session.commit confirma a exclusão do fabricante e todas as mudanças pendentes no banco de dados. Como a exclusão ocorre em cascata, os produtos associados ao fabricante também são removidos automaticamente. M igual a session.get manufacturer 8. Tenta recuperar novamente o fabricante com ID 8, mas após o commit, o fabricante foi removido e nada é retornado, confirmando que a exclusão foi bem sucedida. Note que o comportamento de exclusão em cascata permite que, ao remover um fabricante,
todos os produtos relacionados a ele também sejam excluídos automaticamente, evitando inconsistências no banco de dados. Detachem, desvinculando, objetos relacionados. Às vezes é necessário excluir o relacionamento entre dois objetos, sem excluir os próprios objetos. Pense nisso como uma operação de desvincular, que quebra o vínculo entre dois objetos. Para um relacionamento 1, existem duas maneiras de fazer isso, dependendo do lado de onde isso é feito. Ao fazer isso do lado 1, o objeto de relacionamento apresenta todos os objetos relacionados no lado muitos, em um formato semelhante a uma lista. Nesse caso, o método remove no objeto de relacionamento pode ser usado para remover um elemento, seguindo a semântica familiar de lista. O próximo exemplo obtém um produto e seu fabricante. Em seguida, desvincula-os. Detache removendo um produto da lista a partir do lado 1. O código no lado esquerdo faz o seguinte: buscar o produto p é igual a session.getProm busca o produto com a ID igual a 1, neste caso, a Corn Atom. O comando p exibe o produto. Acessar o fabricante do produto, m igual a p.manufacturer acessa o fabricante vinculado ao produto. O comando m exibe o fabricante, a Corn Computer Zelling. Remover o produto da lista de produtos do fabricante, m.products.remove. Remove o produto da lista de produtos do fabricante. Persistir as mudanças, session.commit, confirma a remoção do produto do relacionamento com o fabricante. Verificar o status do produto. P igual a session.getProduct1 tenta buscar novamente o produto. O comando printp imprime none, indicando que o produto foi removido do banco de dados. O produto não está mais vinculado ao seu fabricante, mas resultou na remoção do produto. Isso ocorre devido à opção cascade igual all, delete orphan. Se delete orphan não fosse usado, o SQL Alchemy definiria a chave estrangeira fabricante ID no produto como none para quebrar o link com o pai. Mas como a coluna não aceita valores nulos, então o commit irá falhar e o link de relacionamento não seria removido. Para desvincular um relacionamento 1BN, a coluna de chave estrangeira deve ser configurada como anulável. Detache a partir do lado muitos de um relacionamento. Buscar o produto, p igual a session.getProduct2, busca o produto com ID igual a 2, neste caso BBC Micro. O comando p exibe o produto. Definir o fabricante como none, p manufacturer igual a none. Remove a referência ao fabricante, quebrando o relacionamento entre o produto e o fabricante. Persistir as mudanças, session.commit, confirma a alteração e persiste a remoção do relacionamento. Verificar o status do produto. P-WAWA, session.getProduct2, tenta buscar o produto novamente. Como o relacionamento foi quebrado e o produto se tornou órfão, o SQL Alchemy o removeu automaticamente devido à opção Cascade All, Delete Orphan. Portanto, print P não retornará nada. Do lado do produto, o relacionamento foi quebrado definindo o objeto pai como none. Neste relacionamento específico, produtos órfãos não são permitidos devido ao Cascade igual delete orphan no relacionamento. Isso fez com que o SQL Alchemy removesse o produto órfão automaticamente, Cascade. Mais uma vez, removendo a opção Cascade e permitindo que Manufacturer seja anulável, permitirá desvincular os objetos sem remover o produto. Exercícios. Abra uma seção Python. Execute o script importProducts.py para restaurar quaisquer produtos ou fabricantes excluídos. Exec open importProducts.py read. Escreva consultas que retornem informações específicas sobre os relacionamentos 1N. Obtenha 1. A lista de produtos fabricados pela IBM e pela Texas Instruments. 2. Fabricantes que operam no Brasil. 3. Produtos que têm um fabricante com a palavra Research em seu nome. 4. Fabricantes que produziram produtos baseados na CPU 080 ou em qualquer um de seus clones. 5. Fabricantes que fabricaram produtos que não são baseados na CPU C552 ou em qualquer um de seus clones. 6. Fabricantes e o ano em que lançaram seu primeiro produto, ordenados pelo ano. 7. Fabricantes que têm de 3 a 5 produtos no catálogo. 8. Fabricantes que operaram por mais de 5 anos. Considerações finais do professor Oswaldo Takai. E-mail otakai@gmail.com. O próximo capítulo abordará a criação e manipulação de relacionamentos muitos para muitos em bancos de dados usando SQL Alchemy. Além disso, iremos introduzir o Alembic como uma ferramenta para migração de banco de dados. Até lá! Entre no grupo SQL Alchemy 2.0, comunidade do Takai. Abaixo há um QR Code que pode ser escaneado para acessar o grupo.